Boa noite. No mês de outubro, a Universidade Federal de Minas Gerais realizou a formatura do curso de Licenciatura de Educação no Campo, o LECampo, que emocionou a todos que acompanharam a transmissão ao vivo. Dentro dessa temática, nossa equipe decidiu entrevistar um grupo de pesquisadores da UFMG, que busca investigar as formas de resistência e os desafios com que a educação do campo tem se deparado. Sabemos que associar o conhecimento científico com os saberes do campo, valorizando tais saberes, é um grande desafio, mas não é o único enfrentado por essas populações. Repórter Clara. A educação do campo, impulsionada a partir da luta de movimentos sociais, visa uma concepção de educação que valoriza o campo como um espaço rico e produtor de cultura. O marco dessas conquistas foi a Constituição de 1988, que trouxe o debate em torno dos direitos sociais da população do campo. No artigo 277, a educação é apontada como direito de todos e dever do Estado e da família, com a colaboração da sociedade. Ou seja, todos os indivíduos têm esse direito assegurado na Constituição. No que se refere à grade curricular, o artigo 210 destaca a valorização e respeito dos valores culturais, regionais, entre outros, de modo que os conteúdos da formação básica comum sejam trabalhados, sem desconsiderar as especificidades de cada local, preservando assim a cultura e os saberes do campo. Outras políticas educacionais também foram elaboradas ao longo dos anos. Entre elas está a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, que propõe em seu artigo 28 medidas de adequação da escola à vida no campo. Vimos que na legislação os direitos da população do campo em relação à educação estão assegurados. Mas será que na prática isso acontece? Para entendermos um pouco mais sobre a educação no campo, vamos conversar com as estudantes da Universidade Federal de Minas Gerais, Camila e Marília. As escolas do campo são escolas que se localizam em regiões rurais ou campestres. Muitas vezes possuem apenas uma sala de aula e são multisseriadas. Sabemos que é necessário que haja uma transformação nas escolas, independente da maneira que você pensa, seja de direita, de esquerda. Há na maioria das pessoas uma convicção de que a escola deve ter mudanças e transformações. Desde que o capitalismo tornou-se dominante, surgiu a necessidade de implementação de atividades voltadas para a formação de trabalhadores. Nas escolas do campo, isso não é diferente. Os processos produtivos são diferentes dos da cidade e os confrontos são outros também. A partir disso, começamos a questionar como a escola se articula ou não com as relações sociais que produzem seu entorno, como os processos culturais que constituem seus sujeitos, se há espaço nas escolas para a inclusão de elementos culturais locais ou apenas o currículo oficial é seguido, e se essa conciliação, que não acontece de maneira fácil, muitas vezes se depara com inúmeras contradições. A pesquisa de vocês é direcionada a esses desafios? Sim, buscamos compreender os fatores que vão além do que está proposto na legislação. O MST, por exemplo, tenta conciliar a escola com as situações da vida, mas ao longo desse processo de mudanças encontra alguns desafios, como a necessidade de construir uma capacidade coletiva ou um método de análise da situação atual de cada escola, e assim poder transformar essas instituições. Outro grande desafio encontrado pelo MST tem sido de pensar a terra não só como meio de produção, o que durante décadas foi ensinado e difundido, mas sim como lugar de vida, recolocando na sociedade questões como as da relação entre soberania alimentar e produção de alimentos saudáveis, e com a luta pela sustentabilidade social, ambiental e humana. Essas ações de valorização da cultura do campo acabam contrastando com a proposta do agronegócio, que não demanda de uma forte elevação da escolaridade do povo camponês, porque os pacotes agrícolas que ele sustenta não requerem, na execução dos processos produtivos do campo, de grandes mediações do conhecimento. Com isso, temos o fechamento de escolas no campo e, consequentemente, os custos extremamente baixos da força de trabalho do campo no país, devido à exploração. Por exemplo, dos trabalhadores da cana-de-açúcar que têm morrido por exaustão e ao seu baixíssimo nível de formação. Além disso, há um aumento do desmatamento devido ao crescimento das grandes empresas agrárias. Portanto, sem enfrentar o agronegócio, não pode haver educação no campo, pois a vitória do agronegócio é a derrota da educação do campo. Falar da educação do campo necessariamente significa falar da disputa entre o agronegócio e a agricultura familiar camponesa, e as imensas diferenças entre as consequências que estes modelos de desenvolvimento têm para o homem, para a natureza e para a sociedade. Significa abordar a questão agrária, falar da reforma agrária, da desconcentração fundiária, da necessidade de enfrentamento e de superação da lógica de organização da sociedade capitalista que tudo transforma em mercadoria: a terra, o trabalho, os alimentos, a água, a vida.
Ou seja, o desafio vai muito além do currículo, já que a educação do campo é muito mais ampla do que a educação escolar. E fazer essa redução é extremamente grave, porque tira a dimensão do conflito, da luta de classes, reduzindo aos processos de ensino-aprendizagem que ocorrem no ambiente escolar. Estes processos são importantes e é necessário recair sobre eles, pois ao fazer isso, também incidimos sobre como vai se constituindo a leitura de mundo dos educandos, apesar de ser muito mais que isso o desafio e a tarefa da educação do campo. Além das lutas contra o agronegócio que foram apresentadas, é necessário também um profundo debate com o Ministério da Educação sobre a política de transporte para as escolas do campo, porque o alto volume desses recursos que ela movimenta é outro fator importante que contribui para os processos de fechamento de turmas, até o fechamento das escolas para nucleação. Além dos problemas já tradicionais enfrentados na educação do campo, relacionados tanto às diversas precariedades físicas no âmbito das próprias condições de oferta de escolarização, que estão ligados a itens de infraestrutura, como a própria ausência do laboratório de informática, que está ausente em 76% das escolas do campo, ou até mesmo 83,9% das escolas que ainda estão sem internet, 11,2% de escolas de energia elétrica e até mesmo 13,5% sem água potável. Quanto à extrema fragilidade da formação dos educadores que atuam nessas escolas do campo, enfrentamos nos últimos anos o crescimento de outro problema extremamente grave, a forte inserção e presença ostensiva de diversos programas do agronegócio nas escolas do campo. E ao longo das pesquisas, vocês poderiam apresentar alguma proposta para enfrentar esses problemas? Então, já há diversas equipes de estudiosos no Brasil afora realizando um mapeamento das práticas de educação no campo, no qual analisa as práticas pedagógicas e curriculares que envolvem o aprendizado na vivência no campo, aliado às práticas de resistência aos problemas sistêmicos no campo. Um dos grupos que acompanhamos é o artigo Práticas Comunitárias e Curriculares, onde os seus pesquisadores mapearam alguns temas trabalhados em escolas no Norte e no Nordeste, com o tema Práticas Educativas, relacionando a essa elaboração curricular que fortaleça a diversidade de culturas, memórias, identidades e universos simbólicos dos educandos. Dessa forma, a desenvolver o saber dos sujeitos produtores de conhecimento, culturas e valores. Essas práticas educativas seguem a perspectiva de Arroyo, que adverte que os currículos são a síntese das concepções e práticas de educação e dos conhecimentos. Dessa forma, esses conhecimentos e as análises sobre esse processo de construção histórica deveriam ser centrais nos currículos de formação docente nas escolas. Em outras escolas do campo, foram mapeadas a prática de agroecologia, do qual os estudantes são mobilizados em temas de práticas sustentáveis, na produção agrícola, a preservação ambiental e o desenvolvimento de uma educação crítica, moral, ética, científica e consciência social com sensibilidade aos temas da comunidade. Outra temática abordada foi de território, que envolve prática de trabalho de mobilização social em que coloca as comunidades para o centro das decisões sobre os programas de organização social e meio ambiente, saúde, educação, economia, cultura e inclusão digital, usando o território comunitário como espaço de oportunidade de aprendizagem, conscientização e luta. Acreditamos que todos os militantes da educação do campo devam ir à luta de modo a não permitir retrocessos nas políticas forjadas com tantas lutas na última década e meia. Várias políticas públicas já foram criadas a partir das lutas e um expressivo contingente numérico de camponeses já foram por eles atendidos, principalmente pela relevante capacidade transformadora que carregam. Essas políticas necessitam de ações que possam aprimorar suas estratégias e principalmente necessitam de um volume de recursos dezenas de vezes maior do que a correlação de forças nos tem permitido conquistar até o momento. Precisamos continuar lutando para que o Estado cumpra com seu papel de garantir a todos os trabalhadores do campo e da cidade uma escola com as condições básicas de realização da sua tarefa educativa, mas com igual força, precisamos reafirmar nossa luta contra a tutela política e pedagógica do Estado, sejam quais forem os governos de plantão. Sejamos resistência. Sejamos a resistência. E no próximo bloco, por que a classe dominante tem interesses na educação?
Acompanhe uma entrevista com um grupo de estudantes da UFMG. Até mais!